Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Médico. Meu nome é Felipe, sou um dos coordenadores aqui do Grupo Medicoff. Estou aqui do meu lado o Matheus, também um dos coordenadores. A Gabriela, nossa graduanda aqui de Medicina, nossa interna e nossa roteirista do podcast. E hoje nossa convidada especial aqui com o Papo dos Aprovados, a Graciela, que é R1 de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela estudou aqui com a gente, ela vai contar um pouquinho sobre a trajetória de estudos dela e também como está sendo o ano de preparação dela, o ano de residência dela esse ano, como que está sendo as expectativas e tudo muito mais. É isso aí. A Gabriela preparou um roteiro, né, pra gente seguir. Ela tá no R1 da Ginecologia e Obstetrícia, a especialidade que eu pensei em seguir quando eu passei no internato. Lá no interior, no Nordeste, a gente fazia o parto junto com a reanimação neonatal, junto com o fórceps e a sutura, fazia todo o serviço completo, além da papelada, e se precisasse chamava o staff lá no repouso, mas normalmente dava tudo certo. Que legal. Graciela, você pode contar um pouquinho mais sobre você, onde você se formou, quando você se formou? Certo, bom, meu nome é Graciela, eu me formei em Medicina na USP no ano de 2019, sou da turma 102, depois que eu me formei, eu trabalhei por um tempo, trabalhei por 2 anos, e sempre gostei de GO, né, e prestei a prova de residência para Ginecologia e Obstetrícia na USP, e agora eu sou R1, residente de Ginecologia e Obstetrícia no HC, FM USP. A Graciela, a gente esqueceu de falar aqui, mas ela foi a maior nota da prova objetiva, né? Uhum. Então tirou mais pontos aí na prova de múltipla escolha. Quanto você fez? 88. 88. Nossa, quase 90%. Legal. Foi. E como você escolheu que ia fazer GO? Como que foi esse processo? Foi tranquilo, enfim? Então, foi assim, desde o internato eu gostava muito de ginecologia e obstetrícia. É uma especialidade que cativa muita gente, né? Porque é bem prático e quando a gente tá no internato a gente quer coisas que estimulem a gente a fazer procedimento, essas coisas. Então eu já tinha gostado muito, eu me sentia muito confortável também atendendo pacientes mulheres, eu gostava bastante dos temas, gostava de estudar os assuntos. Mas aí quando eu terminei a faculdade, eu gostava muito de pediatria também, então eu fiquei um pouco em dúvida entre as duas. Mas aí eu acabei ponderando, assim, que eu gostava mesmo da ideia de poder fazer procedimento, de poder... gostava de ultrassom, gostava tanto de parto quanto de ginecologia, gostava de consultório, de centro cirúrgico, então eu achei que foi a especialidade que me daria mais opções até lá na frente para eu poder ter uma rotina mais dinâmica. Então foi o que pesou, assim, para eu escolher. Mas eu sempre gostei bastante. Muito legal. E por que você escolheu o Medicoff para sua preparação? O que te brilhou os olhos? Enfim? Então, eu conheci o Medicoff quando vocês faziam um cursinho para o R+, de cirurgia, né? Que meu marido fez residência de cirurgia, então eu já ouvia falar super bem, todo mundo falava do Medicoff. Eu cheguei até a assistir algumas aulas e eu gostava muito do jeito, assim, como os assuntos eram passados, achava que era uma forma bem dinâmica e que tinha bem a cara da prova da USP, né? Que era o lugar onde eu queria passar. Então eu já sabia que ali tinha alguma coisa que era boa. Né? E aí, quando eu tava no meu ano de preparação, vocês começaram a fazer curso também preparatório para o R1. Aí eu falei, então eu vou ter que conhecer, porque, né, cirurgia é tão bom, com certeza vai ser bom também para todas as especialidades. E foi isso, assim, eu também tive bastante contato através das lives, né, que vocês gravavam e ficavam disponíveis. Eu tinha bastante material, assim, que eu ficava vendo e falava, acho que é o que eu tô precisando pra minha preparação. E você, quando você acabou o internato, você já prestou prova de residência ou você trabalhou? Prestei. Eu prestei logo no meu 6º ano. E aí foi o último ano que teve prova teórica mais a prática, o OSCE, né? Aí eu fui pra 2ª fase, só que daí no OSCE eu me embananei, que teve uma estação de UTI, que foi até meio... O pessoal comenta bastante dessa estação. E aí acabei que eu tirei uma nota baixa nessa estação e não passei. Daí eu fiquei trabalhando 1 ano. Aí nesse primeiro ano que eu trabalhei, eu não quis fazer nenhum cursinho. Eu falei, não, eu quase passei, então agora eu vou passar na raça, né? Aí eu usava meus materiais para estudar, os resumos que eu tinha. E ia estudando com eles mesmo, assim. Só que foi um ano bem, bem pesado, assim, porque eu me cobrava muito, eu tava o tempo todo estudando. E eu não tinha muita direção do que eu tava fazendo, sabe? Eu queria estudar tudo de tudo, aí eu tentava fazer questão e não sabia selecionar as questões que eram úteis, que realmente iam me ajudar.
E aí acabou que no final do ano eu não tive o desempenho que eu queria, assim. Eu consegui, com muito esforço, manter praticamente a minha nota do ano anterior. Aí eu falei, não, alguma coisa vai ter que mudar. Foi daí que eu comecei a pesquisar sobre estratégia de estudo, né? Comecei a estudar sobre cursinhos mesmo, sobre como revisar, que eu sentia que eu tinha muita deficiência em revisar. Eu queria aprender muito, gastava muito tempo lendo coisas, porque eu achava que ia cair coisas que eu nunca tinha visto. Mas eu não queria perder tempo revisando. Então, acabava que caía uma coisa, eu falava, nossa, eu sabia isso, mas não lembro mais. Aí eu fui revisando tudo isso. O que eu ia ter que mudar da minha estratégia, né? Pra poder ir melhor. Sim. E aí contei com o Medcoff. E aí foi outra história. Então, durante aquela experiência inicial de prova, você chegou a fazer parte daquele grupo que lia a apostila, vamos por assim dizer. Fiz. Nossa, se eu não fiz. Eu queria ler o livro, assim. Eu era bem... E é um método, assim, passivo, né? A gente fala, existem métodos ativos, métodos passivos. E é uma certeza na vida, se você vai ler, vai esquecer aquilo. Vai, Né? e dá uma falsa segurança. Porque quando você tá lendo, você fala, nossa, essa informação ninguém tem, só eu tenho. Certeza que isso aqui vai cair na prova e só eu vou acertar. E aí, na prática, não é isso, né? Você acaba perdendo muito tempo com coisa que realmente não vai ser cobrada. E às vezes não tem também nenhum valor prático no seu dia a dia. E aí, quando a prova tá lá e cobra o que realmente você deveria saber, você já não lembra. Aí no ano que você foi aprovada, você passou a utilizar ali do início do ano até a metade um método mais ativo de estudo, né? Sim. De flashcards. Foi bem ativo, assim. Eu não anotava nada em caderno, assim. Meu caderno era um aplicativo de flashcards. Então, todas as aulas, ou mesmo as coisas que eu ia vendo, assim, que eu ia lendo, eu sempre anotava nos flashcards. E aí, eu também me cobrava para revisar regularmente, né? Porque às vezes a gente também vai jogando pro final do ano. Era o Anki? Eu usava o Anki. É. Aí eu anotava melhor. tudo lá. Eu gosto. Eu uso hoje na residência, tipo, eu estudo com ele também. Então, eu anotava tudo no aplicativo. E aí, quando eu tava dando plantão, trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, eu já tentava revisar o conteúdo de 2 semanas atrás, assim, eu não deixava acumular muito. Então, eu achei que, nossa, foi talvez uma das coisas que mais me ajudou também, foi essa estratégia de não ficar lendo apostila, né, e fazer essa revisão mais sistemática, achei que me ajudou bastante. E provas antigas e questões você fazia também? Fazia. No começo do ano, eu fazia, assim, uma por semana, deixava um dia reservado que era o dia onde eu fazia tudo que estava atrasado, né, então aquela materinha que eu não tinha revisado tão bem, as questões que eu não tinha conseguido fazer, e também fazia uma prova. Aí, quando foi chegando no final do ano, eu comecei a fazer prova todo dia, assim, quando faltava 1 mês e meio pra prova, eu fazia uma prova todo dia, e eu fazia provas, às vezes, de algumas instituições que eu não necessariamente ia prestar, mas que eu sabia que tinha um estilo parecido, então... Por exemplo, USP Ribeirão, eu não prestei, né? Eu prestei só USP São Paulo, mas eu fiz essas provas porque eu achava que tinha um estilo interessante que ia agregar na minha preparação. Sim. E você só prestou aqui na USP ou você prestou Unifesp, Unicamp e outras? Não, eu prestei em 4 instituições. Prestei na USP, na Unifesp, na Santa Casa e no Einstein. Foram essas 4 que eu prestei. Foi aprovado em quais? Em todas. Foi em todas. Oh, tem que contabilizar, hein? Franklin, fala pro pessoal contabilizar 4 aprovações, hein? Mas isso era uma coisa também que eu me sabotava, assim. Eu achava que eu só ia conseguir bem na prova da USP, porque eu me formei lá, então eu conhecia, né, o jeito, o estilo de prova. E aí, quando eu comecei a estudar desse jeito mais ativo, eu comecei a ir bem em provas que antes eu ia muito mal. Assim, a prova da Santa Casa eu sempre ia muito mal. E aí eu comecei a conseguir acertar as coisas, prova da Unifesp também, porque daí você muda, né, o seu jeito de estudar e realmente o aproveitamento é muito maior. E até porque os temas mais importantes, eles são limitados, né? Exatamente. Eles caem com uma certa frequência, recorrência e você entendendo quais são os mais importantes e entrando na sua cabeça os principais conceitos, eles se repetem. Se repetem, exatamente. E estudando para uma prova, você aprende para outra, né? Com certeza, exatamente. Pra vida também, né? Dia a dia. Uhum. Ajuda. E alguma das 5 grandes áreas você tinha mais dificuldade, enfim? Cirurgia. Eu tinha bastante dificuldade, principalmente a prova de cirurgia da USP, assim. Eu acho uma prova muito difícil. Eu lembro que no meu 6º ano, eu achei a prova impossível, assim, tinha um monte de imagem. Falei, meu Deus, o que é isso? Mas é porque você tem que saber como pensar, né? Então, assim, uma coisa que eu desenvolvi nesse meu último ano de estudo foi entender que quando eles colocam uma coisa que você nunca viu, eles não querem que você tenha uma bola de cristal e adivinhe a resposta. É porque você tem que usar algum raciocínio que já foi apresentado. Você tem que saber como chegar naquela resposta, né? Sim. Então, era a matéria que eu tinha, assim, mais dificuldade. Achava muito legal, mas eu achava bem difícil. E também foi a matéria que eu acho que eu mais cresci ao longo do ano, assim. Acho que foi uma das matérias um dos assuntos que eu menos errei na prova. Foi Que bom. cirurgia.
É o diferencial, porque é o que o pessoal mais erra na prova da o que o USP, é a pessoal mais cirurgia. erra. Exatamente. Disparadamente é o tema mais difícil. Uhum. E a gente sempre fala, né? Quem faz a prova de cirurgia é um cirurgião. É, Quem faz a prova de clínica é um clínico. O clínico lá do pronto-socorro, o clínico da UTI. uhum. E aí você entender como eles pensam quando você tem aula com pessoas similares, né? Isso Sim. com Não faz certeza toda a diferencial. diferença. Inclusive na prova, teve uma questão de cuidados paliativos que eu acho que foi uma questão muito difícil também. Que eu fiquei brigando com essa questão até o final da prova. Porque eu não conseguia entender o que aquela questão queria que eu respondesse, sabe? E aí eu tive um insight, assim, no final. Eu pensei, caramba, eles não querem que um médico generalista saiba conceitos aprofundados sobre cuidados paliativos, né? Tem que ser alguma coisa dentro daquilo que me foi ensinado. Então, eu tentei pensar com a cabeça de quem tinha feito a questão, assim. Eu acabei acertando, depois quando eu vi que eu tinha acertado, nem acreditei. Mas eu usei isso, assim, em muitas questões da prova. Realmente, tentar entender o que tá passando pela cabeça de quem fez a questão. E eles não são tão cruéis quanto a gente pensa, né? Eles, em geral, eles dão pistas de que você tem que responder. Mas essa malícia de prova você acaba pegando depois de fazer muita prova, Muita questão. E com ter um estudo certeza. direcionado. Porque eu tinha feito bastante questão nesse outro ano, mas era totalmente aleatório, assim. Eu não tinha um direcionamento no meu estudo. Então, às vezes eu errava, eu não entendia muito bem o que eu tinha errado. Mesmo prova, assim, eu tentava procurar a resposta e tal, mas ficava uma coisa meio jogada. Agora, quando você estuda com um direcionamento, com uma orientação, aí você aprende. Outra coisa que a gente sempre fala, que não adianta, né? Às vezes o aluno tá lendo a apostila, ele vai lá, vou falar, puxar pra minha sardinha, lê sobre esôfago, câncer de esôfago. Então, lê as 20 páginas de câncer de esôfago, depois vai e resolve 40 questões de câncer de esôfago. Pra que serviram aquelas 40 questões? Pra nada. Foram jogadas fora. Por quê? Porque sua memória, você está usando a memória de curto prazo para resolver as questões. Você acabou de ler o tema, então as questões são fáceis, Sim. né? E normalmente são questões que só repetem, batem na mesma tecla em alguns conceitos e acabam não abordando todo o conceito mais amplo, né? E às vezes, muitas vezes, obviamente que é melhor fazer isso do que não fazer nada. Muito melhor. Mas você acaba não tendo o que você falou, estudo direcionado para... Não, e gera muita frustração, porque a sensação que eu tive no final desse ano que eu estudei sem direcionamento é que a prova foi muito injusta comigo, porque na minha cabeça eu tinha estudado muito, né? Eu achava que eu sabia muita coisa e que eu merecia ter ido bem na prova, mas na verdade eu estava estudando errado, né? Então é bem frustrante. E quantas horas você estudava por semana? Eu tinha uma rotina assim, eu trabalhava 2, 3 dias na semana no máximo. E aí, todos os outros dias que eu tava em casa, eu estudava, assim. Isso nesse primeiro ano, né? Então, aí eu, às vezes, ia pra academia, fazia uma outra coisa, mas dava, pelo menos, por dia, umas 5 horas, 6 horas de estudo. E aí, nesse último ano, né, que eu já estudei de uma forma mais direcionada, eu tinha uma rotina muito mais dinâmica, assim. Eu acordava, eu ia pra academia, fazia várias coisas. Eu não ficava tantas horas seguidas estudando, mas eu tinha, assim, uma organização dos temas que eu queria estudar ao longo do dia, o que eu queria fazer. Mas assim, foi um tempo menor e eu tive um rendimento maior, né? Bem maior. Legal falar isso, porque muitas vezes a gente acha que vou ficar estudando 120 horas por semana e vou ir bem. E não é isso. Não é garantia de sucesso. Não é garantia. Eu caí nessa. Eu achava que o mundo era justo e que se eu estudei muito eu vou passar, mas tem que estudar direito. Você tem que treinar direito. Exatamente. Tem que treinar direito. E a partir do meio do ano, então, qual foi a estratégia adotada? Né? Porque... Então, aí eu já tinha uma bagagem boa, assim, eu já tinha bastante coisa em flashcard anotada, né? E aí eu intensifiquei as revisões. Então eu sabia falar, o conteúdo tá acumulando, quando chegar na véspera da prova, eu não quero que nada seja novidade pra mim. Eu quero já ter revisado tudo pelo menos umas 2 vezes. Então eu fazia muito flashcard, fazia muita questão e comecei a fazer mais provas ainda. E aí que eu tive acesso também ao intensivo do Medcoff, né? Então eu assistia todas as aulas e anotava também tudo em flashcard, ia revisando e fazendo as questões, fazia aquelas questões antes dos vídeos, tentava responder antes, né? Pra ver o que eu sabia, o que eu não tava tão bem assim. E aí eu foquei em fazer mais questões também, mais provas. Legal. E nesse ano que você fez, a gente fez o preparatório multimídia, né? Fiz também o preparatório multimídia. Voltado para a segunda fase. Foi. Aí eu também fiz
fiz tudo, né? Assisti todos os vídeos. Você fez antes da primeira fase ou depois que já tinha passado? Eu comecei antes um pouquinho, porque eu sabia também que a prova cai muita imagem, cai muita coisa, então eu sabia que multimídia também era um conteúdo muito importante para a primeira fase. Mas aí você fica naquela, também na primeira fase tem muita coisa, muito conteúdo, então eu tentava equilibrar. E aí, entre a primeira e a segunda fase, daí foi que eu fiz só multimídia. E me ajudou muito, assim, mesmo a segunda fase da prova da USP tendo sido cancelada depois, teve prova multimídia no Unifesp, né, então me ajudou bastante. Mesmo as provas de primeira fase, eu achei que foi bem importante, assim. Até pra dar segurança, sabe? Pra você chegar falando, não, eu me preparei, eu sei que eu me preparei, eu sei que o que vai cair aqui, eu sei responder. E não só para prova em si, né? Mas para prática, né? A gente o que mais vê é imagem, muitas vezes o laudo demora, você tem que, né, ter uma noção do que você está vendo, enfim, para poder trabalhar, né? E na GO, acho que muito, né? Questão de ultrassom, essas coisas, tá? Exatamente. Acho que a ideia da prova multimídia é justamente isso, aproximar um pouco da prática, né? Não chega a ser uma prova prática, mas ela tenta mesclar as duas coisas. Então, foi bem importante. E a prova da USP está sendo cada vez mais mesmo, né? Então, a primeira fase já tem várias questões e acaba treinando, né? Obviamente. Mas o que às vezes as pessoas perdem um pouco time é de ficar estudando muito para a segunda fase muito cedo, né? Então, às vezes, começar estudar coisas de OSCE, por exemplo, ou prova prática mais cedo e acabar perdendo um pouco na teoria porque o que vai importar no final das contas é você saber o conteúdo, né? Exatamente. E ter ido bem na primeira fase. Isso, é essencial. Que no seu caso, inclusive, fez toda a diferença, né? Porque você foi a primeira colocada, né? A mais bem colocada, a maior nota da primeira fase, mas a segunda fase não contou. Né? Foi anulada. Apesar de... Você tinha ido bem? Tinha. Tinha. Quer dizer, eu acho que sim, né? Eu não sei a nota, mas... Tinha. Pelo menos os Tava feedbacks confiante. dos alunos é que eles, assim, falaram, eu sabia tanto do R1 quanto do R+, falaram, tudo que vocês falaram foi o que caiu, assim. Foi o que caiu. Tuberculose. Nossa, eu lembro da questão de tuberculose, eu lembrei muito de vocês. Mas aí na entrevista você não foi tão bem, né? Não te deram uma nota tão boa. Então, Sim. Apesar que é meio variável, é meio avaliador dependente, né? Exatamente. A entrevista ela é muito subjetiva, assim, né? Apesar de ter todos aqueles critérios, eu tive essa experiência de num ano ter o mesmo currículo do que no outro e minha nota ser completamente diferente. Mas eu acho que é por isso mesmo que a gente tem que se garantir na primeira fase. No outro ano, a primeira vez que eu prestei também, né? Eu não tinha tirado uma nota tão boa na primeira fase. Então, eu vacilei numa estação do OSCE e eu não passei. Então, você sempre tem que se garantir na primeira fase, tirar uma nota boa, né? Mirar muito mais alto do que você precisa, né? Tentar acertar muito mais do que o corte. Sim. Para você ter alguma segurança e poder depois se preparar com mais tranquilidade também para a segunda fase, né? Porque às vezes é ruim prestar uma segunda fase sabendo que você tá ali no corte, né? E que você fica muito pressionado, então... É como se fosse o vestibular mesmo, né? Se você faz uma primeira fase ali, né? Você passa com muito esforço, você vai ter que tirar essa diferença na segunda fase, ou no caso da prova de residência, na entrevista. E nem sempre é fácil, né? Porque você está concorrendo, quando chega lá, você está concorrendo com gente muito boa. Né? Isso daí é um conceito também que outro dia eu vi, não é prova de residência, né? Mas estava vendo uma outra pessoa falando sobre prova de título. Então, prova de título de dermatologia. E essa pessoa que não é aqui do Medcoff, né? A gente tem um curso de prova de título da dermatologia, é de um outro curso. Essa pessoa estava falando para os alunos que eles tinham que tirar a nota mínima. Né? Que a nota mínima, eu acho que na prova de título de dermatologia, não sei de cabeça se é 60%, 50%, enfim, eles têm que tirar a nota mínima. E tem que se preparar com isso. E eu achei tão absurdo ele falando aquilo, porque quando você se prepara para tirar um mínimo, você tira menos. Tira muito menos. Então, tudo que você tem que fazer na sua vida, você tem que mirar eu quero tirar seu primeiro colocado, entendeu? Exatamente. Porque aí você sempre passa com folga e as coisas vão dar certo. Porque também tem aquele viés do dia. Às vezes você não tá bem no dia, você vai errar algumas questões de besteira, mas se você tá bem preparado, você vai conseguir tirar a pontuação necessária porque você ia tirar mais. Você depende menos da sorte, né? Depende menos da sorte. Então, exatamente. não é 70% basta, vou mirar os 70%. Não, 70% basta, vou tirar 90%, 100%. É isso que tem.
Eu sempre superestimava a prova. Nossa, eu estudava como se a prova fosse, assim, muito, muito mais difícil, porque eu queria ter alguma segurança, né, quando eu fosse fazer. Então, acho que na hora de se preparar, não é hora de querer fazer o mais fácil, né? Você tem que dar o seu melhor. É a diferença do pensamento medíocre, né? Que é da média das pessoas, do pensamento de quem se destaca, né? Quem se destaca é aquela pessoa que quer ir além, né? Do que o mundo espera dela, né? Então. Na prova do R+, eu estudei muito, tava mirando o primeiro lugar, eu queria passar em primeiro, né? Mas aí teve um cara que ficou na minha frente. A gente estudou junto, Olha só que raiva. né? O Matheus, eu só acertei questões porque o Matheus me falou, né? Tipo, falou, estuda, vamos estudar isso daqui. Não, vamos estudar, Matheus, tô cansado, não, vamos estudar. Aí a gente estudava junto. E aí o Matheus... E vice-versa, né? Vice-versa. Acho que você estudou com algum amigo ou não? Estudei com meu colega. Ótimo, é isso. Foi muito. Eu esqueci de falar disso também. Foi bem importante, porque eu queria muito garantir que eu não ia perder a motivação ao longo do ano, que é muito fácil você se desmotivar, né? Aí eu tinha uma colega que, inclusive, era da minha turma e ela queria GO também. Aí muita gente achava estranho, falava, nossa, mas ela é sua concorrente, mas a gente estudava juntas. Uhum. E a gente trabalhava também no mesmo lugar, então a gente, quando dava um intervalinho ali no plantão, a gente se reunia pra estudar, fazia a prova juntas, revisava as coisas, foi bem legal. As duas passaram? Passamos. Boa. É super importante isso, é super importante. E só tem a ganhar, né? É uma relação ganha-ganha. No R1 também, eu estudei muito, Augusto, né? A gente passou, o Matheus eu não conhecia. E na prova de R+, né, estudou eu, o Matheus e o Augusto, que a gente era da mesma panela. Mas depois, para a segunda fase, que eu e o Matheus, a gente prestou cirurgia do aparelho digestivo, a gente estudava só junto, assim. E não importa, porque eram 10 pessoas e eram 5 vagas, entendeu? E eu e o Matheus, a gente estava lá estudando e um que queria que o outro passasse, um estimulava o outro. Ele chegava às 7 da manhã em casa no sábado, no domingo, vamos estudar. E é isso. E tinha coisa que eu achava óbvia, que eu falava, isso aqui você sabe, né? Ele falou, não sabia. E vice-versa também. Coisa que ele sabia que era bem fácil e eu nunca tinha ouvido falar, assim. Né? Ia complementando o conhecimento. E é diferente, né? Quando alguém te explica, assim, a sua memória afetiva, parece que você lembra diferente daquele conteúdo. Pô, se meu concorrente sabe disso, eu não sabia, eu não posso esquecer. Eu pensava nisso também. Eu falava, às vezes eu vou deixar de estudar com uma pessoa que eu sei que quer a mesma coisa que eu, achando que ela é minha concorrente, aí vai passar uma outra pessoa. Não vamos passar nenhuma de nós duas, outra pessoa vai pegar a vaga. Então é melhor a gente estudar juntos e crescer juntos. E é bom, verdade. É super importante, estudo em grupo. É uma relação que só quem faz sabe e ganha muito com isso. E eu lembro... E sempre tem um segredinho ou outro assim, né? Tem um site, tem um curso diferente ali, que um compartilha com o outro e acaba... Tem coisa que eu não sabia, tinha coisa que ele não sabia, que a gente foi compartilhando, né? Fontes de estudo, assim, pra prova e deu muito certo. É verdade. E você aprende ensinando também, né? A outra pessoa, que é muito importante, né? Uhum. É uma das formas que você mais aprende, na verdade, é ensinar, né? Outra pessoa. Eu lembro que eu tava na prova uma questão super difícil lá. Eu lembrava, tipo, o Matheus fez uma piadinha com isso daqui, ó. Não acredito que caiu. E cai mesmo. Você vai lembrar do seu grupo de estudos. É verdade. Bom, mais alguma questão? Tem alguma dica final agora para quem está começando a estudar para residência, seja no internato, ou seja, pessoa já formada? Eu acho que o segredo é a persistência, né? Às vezes é muito fácil desanimar no começo, é muito fácil olhar e falar, ai, nossa, mas está tão longe a prova lá no final do ano, e aí parece que o trabalho vai ser muito grande e a gente acaba desanimando. Então, acho que mantenha a constância, né? Por mais que pareça que você está fazendo um pouquinho todo dia, no final do ano vai fazer uma diferença esse pouquinho todo dia, assim. Talvez, para mim, acho que o que fez diferença foi isso, né? E também tentar ver como você está estudando, porque quantidade de tempo estudando não é garantia de sucesso. Tem que estudar direito, né? Tem que estudar de um jeito que otimize o seu tempo. Boa. Só uma dica para quem está prestando prova no final do ano. A gente, além do preparatório multimídia, que vai ser mais para frente, né? Acho que tem que focar nessa altura do campeonato na primeira fase mesmo. Mas pensando em segunda fase, além do multimídia, a gente vai ter preparatório OSC também, né, de provas práticas, e outras surpresas que a gente vai revelar depois. E para quem está sem dinheiro, não quer mais pagar nenhum cursinho nem nada, a gente vai fazer uma semana gratuita de revisão, vai deixar no link, né, uma semana gratuita pensando aí de uma maneira de revisar de maneira intensiva, né, que é a famosa semana HIT.
vai estar a descrição no link para se cadastrar para participar. Ai, posso dar uma última dica? Pode. Assistam as lives. Porque teve várias questões que eu acertei por conta das lives, então vale a pena. Baixa aqui o Pai Matheus, baixa e a gente acerta, não tem jeito. Não tem As lives jeito. do Medcoff, né? Pra especificar. As lives de temas quentes, a gente vai ter coisa boa. Esse ano a gente vai trabalhar até 2 da manhã de novo, Franklin? Vamos. 2 da manhã a gente Tudo ficou pra ano aprovar- passado. Tudo para aprovar mais alunos igual a Graciela, né? Legal, boa. Uma aprovação. Bom, Graciela, obrigado de novo, Imagina, viu? que isso, Tá. obrigada a vocês. Gabriela, bem-vinda. Ela vai participar Obrigada. de vários podcasts aqui com a gente. Bom, vamos com tudo. Vamos com tudo, pessoal. Até mais, até o próximo.